No capítulo 15, nós vamos ler o verso de número 21, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 15, e o verso 21 e o 22. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e aqui levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Amém. O tema da minha ministração esta noite é Jesus, um homem de propósito. Vamos repetir aí uma só voz? 1, 2, 3 e... Jesus, um homem de propósito. Quando eu falo sobre propósito, eu estou falando sobre um grande segredo. Falar de propósito é falar de um princípio que tem o poder de transformar e mudar realidades. Propósito é o que difere pessoas bem-sucedidas de pessoas fracassadas ou pessoas com resultados desagradáveis, negativos. Propósito é o que difere quem esse ano de 2017, em pleno novembro, pode olhar para trás e olhar o que construiu, olhar o que conquistou, e outros que em 2017, para ele nem aconteceu, ou não está acontecendo, ou ele está simplesmente vegetando. É o propósito que faz a diferença. Aquele propósito que você teve nos últimos dias de 2016, quando você se assentou, escreveu os seus propósitos, deu um prazo para os seus propósitos, colocou datas, organizou, compartilhou. É quando uma família inteligente, não estou falando uma família rica, e nem uma família poderosa, e não estou falando de uma família de alto nível intelectual, pelos padrões da educação do país. Eu estou falando da família inteligente, que mesmo não tendo muito dinheiro, o pai, a mãe e os filhos sempre se assentam para falarem do propósito para o próximo ano. Esse propósito pode ser a reforma da casa, a faculdade de um dos filhos. Esse propósito pode ser a compra e a quitação da mobília. Mas tem famílias que nem sequer assentaram para tratar as suas metas. Por exemplo, 2018 ainda não começou, e eu já desenhei 2018 até o mês de outubro. Eu já organizei. O que eu preciso fazer em janeiro? O que será preciso fazer em fevereiro? Qual é a meta para o mês de março? Porque você tem que ter um propósito. Quanto mais cedo você descobrir o seu propósito, mais cedo você vai ter sucesso. Você tem que lembrar que todo ser humano foi criado com propósito. Você não foi criado só para comer, beber, dormir e namorar. Não. Você não foi criada simplesmente para ter um emprego, ganhar o seu dinheiro e ouvir a música que você gosta, sair com os amigos. Não. Se a vida, com tanto investimento que Deus fez, ela se resumisse nisso, poderíamos dizer que foi um investimento sem valor. Porque houve um homem que calculou o valor de um corpo, e ele calculou só a massa, tirando toda a água. Ele chegou à conclusão que o corpo vale 11 bilhões e meio de dólares. Cada grama do seu corpo é avaliada em mais de 350 dólares. Você tem noção do que é isso? Um investimento pesado que Deus fez? Para você simplesmente viver, comer, beber,
dormir, ou fumar, tomar cachaça, ir para a balada. Não, é desprezo com algo tão valioso. Então, quando Deus criou, Ele nos criou com propósito. E Ele já nos deu propósito, está em nós. O que mais encontramos são pessoas incompetentes por não entenderem o propósito. Por não entenderem o propósito para o qual Deus o criou, estão trabalhando em lugar errado, na ocupação errada, acorda todos os dias revoltados, porque percebe que não estão desenvolvendo, porque não estão cumprindo o propósito. Na vida você tem que estar preocupada com o propósito. Na hora de arrumar um emprego, a primeira pergunta não é quanto eu vou ganhar. Na hora de escolher a faculdade, não é olhar quanto ganha quem se forma nisso. Porque quanto ganha independe da formação. Esse país aqui é prova que tem costureira que ganha mais do que médico. Esse país aqui é prova de que tem reciclador que ganha mais do que muitos empresários. Pastor, como começou com a reciclagem, uma carrocinha, ele entendeu que o meu propósito é reciclar o que o povo chama de lixo. De repente montou uma empresinha, montou um negócio, tirou seu CNPJ e comprou um caminhão, começou a carregar no caminhão, comprou mais outro caminhão e foi investindo e chegou. Porque o segredo não está na profissão que você tem. O segredo está no propósito. Há poucos dias eu estava lendo e tinha um palestrante falando de uma mulher que simplesmente cabeleireira, ganhando mais de 100 mil reais por mês. Pastor, ela trabalha onde? Em Paris? Não, no Nordeste. Trabalhando lá no Nordeste. Pastor, como essa mulher ganha tudo isso? Primeiro, ela entendeu o que é o propósito. Escute, quando você trabalha no seu propósito, vou te dar até uma dica, porque se você está fora do propósito, você já vai descobrir agora, pelo menos por essa dica. Quando você trabalha dentro do seu propósito, sabe o que acontece? Você nunca trabalha, você só se diverte. Quando você está dentro do seu propósito, você nunca quer parar, você reclama porque o dia tem só 24 horas. Porque você queria ficar mais naquele trabalho, porque é tão gostoso. Para você que é cabeleireira e trabalha como cabeleireira, e o seu propósito é esse, é tão gostoso mexer com o cabelo, que você vê os mendigos na rua e já fica com vontade de parar lá e dar um trato no cabelo deles. Que no seu dia de folga, você quer ir para alguma ONG, alguma coisa, cortar cabelo de graça. Por exemplo, eu vivo o meu propósito, eu gosto é disso, é de pregar, é de falar de Jesus, é de anunciar o evangelho. Pastor, como que o senhor tira férias? A última que eu tirei foi 9 dias, eu preguei 7. E voltei triste porque eu fiquei 2 dias sem pregar. Me deu uma angústia tão grande. Nós saíamos para ir para a praia pela manhã, e quando todos iam arrumando a roupa, eu já pegava o meu terno, a minha gravata, a minha Bíblia, e já colocava dentro do carro, dizendo, você vai para onde? Para a praia ou pregar? Os dois. Falei, primeiro eu fico na praia, porque se eu não pregar, a praia não presta. E quer deixar a praia melhor? Faz uma roda lá, deixa eu pregar para a galera. Deixa eu colocar lá minha bermuda e pregar. É o meu propósito. Você está achando que me cansa? Ah, o pastor pregou e está cansado. Estou com vontade de pregar de novo. Eu já estou pensando em quando eu vou pregar amanhã. Eu vivo o meu propósito. Tem horas que eu sou chamado para fazer coisa que não é o meu propósito. Você quer ver um negócio que não é o meu propósito, não faz parte do meu dia a dia? É, por exemplo, alguém me levar para dentro de um escritório. Quando eu olho aquele negócio, 4 paredes, um mundo tão grande, eu dentro desse negócio, não, por amor de Deus, me tira daqui. Não, é ficar assentado atrás de um computador, me dá estresse. Pastor, é mesmo? É, se brincar, eu quebro o computador, eu falo, quebra esse negócio, tira daqui. Eu quero é gente, eu gosto de gente, me põe tem gente. Quando eu viajo muitos dias fora de São Paulo, eu gosto de ir para o centro de São Paulo, chega ali perto daquela ladeira do Porto Geral e ver aquele formigueiro de gente. Quando eu vejo aquela multidão, subo lá no viaduto do chá e vejo aquele monte de carro, eu falo, cheguei na minha casa. Olha quanta gente, é disso que eu gosto, é gente, é pessoas. Pastor, o que é isso? É o meu propósito. Tem outros que gostam de máquina. Pastor, eu gosto de máquina. Tem outro que gosta de bicho.
Tem gente que foi chamar para cuidar de bicho. É gato, cachorro, rato, papagaio, periquito e pardal, que se morasse no zoológico ia ficar feliz. Eu corro do zoológico, nem lembro mais quando eu fui no zoológico pela última vez. Pastor, o senhor o quê? É o meu propósito. Quando Jesus chega aqui, ele já chegou com propósito. Jesus não chegou aqui pensando, o que eu vou fazer? Eu vou ser pedreiro, cavador de poço, agricultor? Não, ele chegou com propósito. E não é à toa que o propósito dele era tão bom que só dava ele naquele lugar. Porque quando você cumpre o seu propósito, você nunca tem medo de perder o emprego, porque você é único no que você faz. Você é tão bom no que você faz, que você não se preocupa com essas coisas. Desemprego? Não tem, eu cumpro o meu propósito. E dentro do que eu estou fazendo, eu sou bom, eu sou excelente. Jesus foi tão excelente, que eu pergunto, já viu alguém para substituir Jesus? Havia alguém que poderia fazer o que ele fazia do jeito? Não tinha. Porque Jesus veio com um propósito. E ele honrou esse propósito. Talvez você já chegou aos 30 anos e não descobriu o seu propósito. Ainda está olhando para as pessoas dizendo, pastor, não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou para cá, para lá. Eu estou perdido, eu não sei se eu caso, se eu fico solteira. Sem propósito. Aonde você não encontra propósito, grava isso. É chocante e é duro. Você encontra problema. Você encontrou um homem que não sabe quem ele é e nem para onde ele está indo, se arrumou um problema. Pastor, eu quero namorar com ele. Está namorando com problema. Você encontrou uma mulher que você pergunta para ela, filha, qual é o seu propósito? Você foi criada para quê? O que vocês... eu não sei. Eu fui criada, eu sei lá. Eu estou aí vivendo. Você arrumou uma mulher, problema. Porque as pessoas foram criadas com um propósito. E quando Deus te criou, Ele te criou com propósito também. Pega na mão dessa pessoa, balança e diga, Deus te criou com propósito. Deus te criou. E as pessoas que têm propósito, elas têm várias características. E entre elas, uma característica formidável é que essas pessoas não desistem do seu propósito. Quem tem não desiste. Você pode colocar na cabeça da criança que nasceu para ser médica, e entendeu que esse é o propósito e lá vai chegar. Você pode colocar para ele assim, eu pago para você direito. Ele vai dizer, não quero. Você pode chamar e dizer, eu te pago e também não quero. Eu quero ser médico. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou ser médico. Não interessa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Quem tem propósito não desiste. Portanto, se você desistiu de alguma coisa, assuma, não era o seu propósito. Ou você nunca teve propósito. Quem tem propósito não é aquele que em janeiro queria engenharia, em junho matemática, em agosto farmácia, terminou em novembro, não estudou nada. Isso é quem não tem propósito. Procura quem tem propósito. Entrou em janeiro em farmácia, chegou em novembro, você está fazendo o quê? Farmácia. Amigo, ano que vem você vai fazer o quê? Farmácia. E quando você terminar a sua faculdade, vai trabalhar em que ramo? Farmácia. E você vai aposentar no quê? Farmácia. E você lê o quê? Farmácia. Você estuda o quê? Farmácia. E você gosta do quê? Farmácia. Esse tem um propósito. Jesus tinha um propósito, e o propósito dele maior era fazer a vontade do Pai. Esse era o principal. Anunciar o reino fazia parte desse propósito. Curar os enfermos fazia parte desse propósito. Expulsar os demônios fazia parte desse propósito. A pregar fazia parte do propósito. Ele nunca saiu do propósito. E o texto que nós lemos aqui, esta noite, mostra Jesus enfrentando um momento muito difícil por causa do seu propósito. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo seu propósito? Qual preço você está disposto a pagar pelo objetivo que você tem?
Qual o preço que você está disposto a pagar pelo que você deseja? Ou você não quer pagar o preço, você quer de graça? Ah, não, eu vou fazer. Se ninguém encher a minha paciência, se encher, eu paro. É porque não tem propósito. Eu vou entrar na faculdade, mas, ó, mãe, não fica falando muito não, senão eu paro tudo. É porque não tem propósito. Quem tem propósito diz, mãe, pode falar, fala. A senhora vai falando, vai me motivando a continuar mais ainda. Quem tem propósito de chegar no céu, alguém diz, ó, ser crente não é isso, é aquilo. Pode falar. Quanto mais você fala, mais eu me apaixono por Jesus. Continua, continua, continua. Quem tem propósito de ser cheio do Espírito, quanto mais o diabo atenta, ele diz, diabo, quanto mais você me atenta, mais eu me encho. Quanto mais você me atenta, mais eu busco. Eu estou pregando para quem? Pessoas que têm propósito. Eu estou ministrando uma palavra para dezenas de pessoas que saíram das suas casas e vieram com propósitos. Jesus está agora carregando a sua cruz. Essa cruz pesava mais de 50 quilos, alguns dizem que pesava de 70 a 80 quilos. Depois dele tomar 40 chicotadas, depois dele estar ferido e machucado muito, aquele monte de moscas que vieram por causa do sangue que estava expostos. Depois daquele momento todo perturbador e chato, ruim, aonde está Jesus? Caminhando em direção a Jerusalém. Mas era a época da Páscoa, e durante a Páscoa recebiam-se muitos visitantes em Jerusalém, porque todo judeu, ele era obrigado pela lei. Se era lei, não tinha exceção para ninguém. Tinham que comparecerem em Jerusalém 3 vezes ao ano. Eles tinham que irem às festas. Festa dos tabernáculos, que era para lembrar o tempo que eles moraram em barracas, em cabanas. Tem gente que gosta de acampar. O povo de Israel viveu acampando 40 anos, morando em cabanas. E o tabernáculo onde adorava a Deus também era cabana. Depois tinha a festa da Páscoa, que comemorava a saída deles do Egito, da opressão, da escravidão. Depois da comemoração da festa da Páscoa, comemorava a colheita, que era a festa do Pentecoste. Porque Pentecoste não é falar em línguas, nem gritar e nem pular. Pentecoste é colheita, é primícia. Se contava 50 dias após a Páscoa. Então celebrava essa linda festa. Pastor, por que nós atribuímos as manifestações ao Pentecoste? Porque o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja e encheu a igreja no dia do Pentecoste. É só uma associação. Mas Pentecostes era uma festa judaica. E durante a festa da Páscoa, Jesus está sendo injustiçado, triturado, maltratado, afrontado, desprezado. Mas o bonito é que ele, sendo desprezado, maltratado, ele caminha em direção ao propósito. Mesmo ele enfrentando as lutas, ele caminha em direção ao propósito. Qual é o propósito? Ele disse em Mateus capítulo 16: é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra, é necessário que o meu sangue seja derramado, para que os pecados sejam remidos. É necessário que o meu sangue seja derramado, para que toda a dívida que a humanidade tem seja paga. É necessário, é um propósito, eu tenho. E quem tem propósito, a primeira característica que tem é que não desiste. Quem tem propósito não desiste, mesmo ferido. Quanto mais você fere quem tem propósito, mais ele caminha em direção ao propósito. Quem tem propósito não desiste, mesmo fraco. Quando você encontra alguém que tem propósito parado, pode saber, ele está retomando fôlego, porque ele quer voltar mais forte ainda para alcançar o propósito. Quando você encontra alguém que tem propósito e ele diz, estou fraco, mas ele já está dizendo, estou buscando forças em Deus, porque ele vai me fortalecer e eu vou cumprir o propósito. Ou do contrário, mesmo fraco, eu não vou desistir do propósito. Quem tem propósito, mesmo estando solitário,
Pedro negou, Judas traiu e os 10 estavam longe e ele sozinho dizendo: eu tenho propósito. Eu tenho um propósito, nada me intimida, eu tenho um propósito. Perdi meus pais, mas eu tenho um propósito. Eu perdi mamãe, mas eu tenho um propósito. Perdi o namorado, mas eu tenho um propósito. Perdi a namorada, mas eu tenho um propósito. Perdi o emprego, mas eu tenho um propósito. Eu posso estar perdendo a saúde, mas eu tenho um propósito. Nada me fará desistir. Se alguém tem propósito, ouviu, entendeu o que eu disse? Dá um glória bem alto do tamanho do propósito que você tem. Tem propósito. E quem tem propósito não desiste. Essa é a primeira característica. E quando Jesus está caminhando, levando a sua cruz com propósito, estava acabando de chegar em Jerusalém. Um judeu africano, ele vinha do norte da África. E aquele homem havia empreitado uma viagem de mais de 1.000 quilômetros. Alguns dizem que ele empreitou uma viagem de cerca de 1.600 quilômetros. Ele vinha da região da Líbia, ao norte da África. E aquele homem era um judeu, estava indo para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele vai entrar pela porta de Damasco, a porta mais acessível para quem vinha do norte da África. E quando aquele homem vai entrando pelas portas da cidade, ele já dá um jeito de trocar as suas vestes. Coloca uma roupa branca, porque era a cultura e a tradição da época. E ele vai entrando em Jerusalém. Ele vai entrando feliz da vida, porque ele está indo celebrar a Páscoa. Ele está indo celebrar a Páscoa. Ele está indo para ouvir falar do grande livramento que Deus deu para os filhos de Israel, quando esses viviam no Egito. E quando ele está entrando, de repente, ele vira uma esquina, ou ele se depara com uma cena em alguma das ruas de Jerusalém, próximo ao horto. Que horto o senhor está falando? Ali na região, próximo ao Getsêmani, com o Calvário. Aquele homem está próximo dessa região. E de repente ele vê um homem ensanguentado, sendo maltratado. Alguém, ladrão, perdeu. Talvez chamando de vagabundo. Seu Jesusinho de nada. Você não disse que era o rei, perdeu. E esse homem está sofrendo, carregando uma cruz pesada. Mas esse homem está carregando a cruz e ele não desiste. Esse homem que está carregando a cruz, ele não abre mão. Ele está caminhando em direção ao seu propósito. Ele está caminhando, de repente, os guardas que conduziam Jesus, com toda a truculência, violência, porque você já sabe como os militares agem. Ainda mais quando pega alguém que já está condenado, que ele se sente no direito de maltratar e de ofender. Mas esse daqui não é mais um suspeito, ele foi condenado. A justiça declarou que ele é réu. Então vamos. Cala a boca! E Jesus tomando tapa, apanhando, sendo maltratado, quando ele não está aguentando carregar a cruz. Aqueles soldados truculentos mesmo pegam o Simão Cirineu. Cirineu não significa o sobrenome, significa a região de onde ele veio. Ele vinha de Cirene, é onde eu disse que era a região do norte da África. E pegam ele e diz: carregue a cruz. E esse Simão Cirineu mostra aqui que ele tinha uma história, uma linhagem. Ele era pai de 2 homens. Ele era pai do Rufo e também do Alexandre. Obrigam que Simão Cirineu pegue a cruz e carregue. Jesus, cheio de propósito, se ele fosse um orgulhoso, ele poderia não aceitar que o Simão Cirineu pegasse a cruz. Mas ele não era orgulhoso. Porque tem pessoas que são orgulhosas, e sendo orgulhosas, elas mesmo precisando não querem ajuda. Você diz: deixa eu te ajudar. Não preciso. Pessoas que passam fome porque não têm humildade. Jesus, cheio de propósito, muito humilde. Quando Simão Cirineu pega a cruz, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus olha para ele e diz: obrigado por me ajudar. Aguenta firme, vai valer a pena.
e você está ajudando um inocente, vai ficar provado. Eu não matei ninguém para carregar esta cruz. Eu não cometi nenhum crime para ter que carregar essa cruz. Você está me ajudando, você não sabe o quanto eu estou sofrendo, mas vai valer a pena, pode me ajudar. O Simão pega a cruz. E o engraçado na história é que esse Simão, ele é um anônimo. Quem tem propósito não vive cheio de preconceitos. Quem tem propósito não fica com a ideia: para me ajudar tem que ser fulano, para me ajudar tem que ser beltrano, para me ajudar tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quem tem propósito, a ajuda está vindo, ele está abraçando, ele abre mão dos preconceitos. Ele sabia muito bem. Jesus olha para o Simão Cirineu, que não conhecia, não sabia quem Jesus era. Jesus também não sabia quem ele era, mas aquele anônimo estava disposto a ajudar. Em muitas ocasiões, Deus vai levantar anônimos para ajudar quem tem propósito. Deus vai colocar no caminho seu pessoas anônimas que você nunca nem ouviu falar, nem sabia que existia, mas elas vão chegar como Cirineu e dizer: eu vim para te ajudar porque você tem propósito. Eu vou pegar essa cruz com você, você tem propósito. Eu não vou deixar você parar, eu não vou deixar você desistir, eu não vou deixar você abrir mão. Só quem tem propósito pode glorificar. Pega essa palavra, receba essa palavra na sua alma. É só você ler a Bíblia e você vai perceber que não foram poucas as vezes que Deus usou os anônimos. Talvez você fique dizendo: o pastor não sabe meu nome, tem gente que não sabe o meu nome, o governo não sabe o meu nome. Ei, o Simão Cirineu também ninguém sabia o nome dele. Ele ficou conhecido depois, mas até então ele era um anônimo. O segredo não é saber o seu nome. O segredo é você ter obras que você fez, que praticou. O segredo é ter atitude. Depois da atitude desse Simão Cirineu, ele ficou famoso, ele ficou conhecido. Mas ele não era famoso, ele não tinha nome. Mas a atitude que ele tomou fez toda a diferença. Leia a Bíblia e você vai encontrar Deus usando vários anônimos. Leia a Bíblia e você vai perceber Deus usando várias pessoas que os nomes delas não apareceram na Bíblia Sagrada, mas Deus usou. Por exemplo, eu pergunto: qual o nome da viúva que socorreu o profeta Elias? Nós não sabemos o nome dela, mas aquela viúva socorreu um profeta. Ela não tinha nome, mas tinha um socorro que o profeta precisava. Quem não lembra que Jesus está fazendo uma cruzada e ninguém tinha comida? Tinha homens ricos lá, mas não tinha o que Jesus precisava. Tinha mulheres inteligentes que não tinham o que Jesus precisava. Tinha pessoas que Jesus conhecia por nome e os discípulos conheciam por nome, mas não tinham o que Jesus precisava. Lá estava o Pedro, lá estava o Tomé, lá estava o Filipe, Mateus, lá estava o Judas, lá estava o Judas Iscariotes, lá estava o Tadeu, lá estava o Natanael, lá estavam vários, mas de repente, Evangelho de João capítulo 6 do verso de número 1 ao 15, encontraram um menino. Qual o seu nome? Ninguém falou o nome, talvez nem perguntaram o nome dele, mas o menino tinha o que os que tinham nome não tinha. O menino tinha a solução para ajudar o grande nome a resolver o problema que tinha para resolver. O menino tinha a matéria-prima que Jesus precisava para fazer o milagre. Esta noite Jesus trouxe você aqui e ele não está perguntando o seu nome, ele só está perguntando: você tem a matéria-prima que eu preciso para fazer o milagre? Pastor, e qual é a matéria que você entra? É a sua fé, é a sua expectativa, a sua esperança, é o seu preparo, é a sua confiança na obra que ele fez lá na cruz. Você tem isso? Você está crendo? Era anônimo. Quem não lembra na Bíblia da casa de Naamã? Naamã havia sequestrado através do seu país uma moça judia e levou ela para ser escrava na sua casa. Aquela moça não tem um nome marcado na Bíblia, mas ela revolucionou a nação. O nome daquela moça ninguém sabe, mas todo mundo sabe que aquela moça conhecia aonde estava a solução que o seu patrão precisava. A moça não tinha nome, o rei não sabia quem ela era, mas aquela moça conhecia um Deus que tinha o poder e tem de pegar o leproso e torná-lo limpo.
Aquela moça conhecia um profeta que tinha tanta comunhão com Deus, que quando liberava uma palavra não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha problema, que permanecia de pé. Aquela moça conhecia, ela não tinha nome, o nome dela não é falado, mas ela era uma anônima, mas uma anônima que marcou uma história, uma anônima que revolucionou. Quem sabe o nome dos 4 leprosos que estavam na porta de Samaria e entraram no arraial dos sírios? Qual nome que poderia dar? Poderia chamar o nome de um coragem, poderia dizer o outro, você é o ousadia, poderia dizer você é o forte. Eles juntaram 4, o nome deles não estão na Bíblia, mas a Bíblia diz que eles tomaram atitude, eles entraram, e quando eles entraram, Deus entrou com eles. Quando eles tomaram atitude, Deus tomou com eles. Eles eram anônimos, mas eles resolveram todo o problema de Samaria, debaixo da direção de Deus. Quem aqui leu na Bíblia o nome dos 4 amigos do paralítico? Ele tinha 4 amigos, eles tinham nome, mas a Bíblia não fala o nome. Eles eram anônimos, mas eles pegaram o amigo, abriram o telhado, desceram até onde Jesus estava, e o amigo voltou curado. Ei, Deus vai usar você como anônimo, ou vai usar um outro anônimo, mas o teu propósito vai ser cumprido. O teu propósito vai ser cumprido. Quem recebe essa palavra? Quem toma posse disso? Quem consegue erguer as 2 mãos e liberar um grito de vitória bem alto? Vai cumprir o propósito. Vai cumprir o propósito. Se tem propósito, não te desespere. Não fique escolhendo quem vai te ajudar. Tem que ser o pastor para me ajudar. Tem que ser um obreiro da igreja para me ajudar. Deus tem que levantar um famoso para te ajudar. Em muitas ocasiões, quem Deus levanta é o anônimo. É aquele que você menos está esperando. Pastor, quem é que Deus levanta para ajudar quem tem propósito? Jesus, um homem de propósito. Você sabe quem estava ajudando ele? Era um homem que não tinha fama. Era um homem que não era rico, não era poderoso, porque se é rico, rapidinho descobre o rico. É muito rapidinho descobre. Pastor, como descobre o rico? Em muitas ocasiões, pelas posses que ele tem. Alguém pergunta de quem é esse terreno, alguém diz, do fulano de tal, aí o outro do fulano de tal vai associando, ele vai ficar famoso pelas posses. O Simão Cirineu não tem nenhum resquício de que ele era rico. Esse Simão Cirineu também não tem resquícios de que ele era famoso, mas ele tinha estrutura para pegar a cruz de Jesus e levá-la até o Calvário. Ele tinha estrutura. Você não precisa de ter ao seu lado pessoas que tenham nome. Você precisa de ter ao seu lado pessoas que tenham estrutura para te ajudar a chegar até o teu propósito. Eu vou repetir isso. Você precisa ter estrutura. Você precisa ter ao seu lado pessoas que tenham estrutura para te ajudar a chegar ao teu propósito. Você precisa ter ao teu lado amigas que tenham estrutura para te motivar até que você conclua os seus estudos. Você precisa ter ao teu lado amigas que tenham estrutura para te motivar e dizer, aguenta firme essa crise conjugal, porque ela vai passar e o seu casamento já deu certo. Você precisa ter ao teu lado pessoas que tenham estrutura para liberar a palavra de Deus aos teus ouvidos e ao teu coração, de maneira que diga, não desista, porque o que Deus preparou, o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, mas Deus já preparou. Oh glória, oh glória. Você precisa dessas pessoas. O Simão Cirineu chega, e ele chega para ajudar um homem ferido. Lembra disso. Se existem pessoas para te ferir, Deus sempre vai levantar pessoas para curar as feridas. Eu vou repetir isso. Se o diabo levantou pessoas para te ferir, Deus já levantou um exército que vem com azeite e vinho e vai curar essas feridas. Não entre em desespero. Enquanto os homens feriam Jesus, o Simão Cirineu não feriu Jesus em nada. Ele só veio para ajudar. Pegou a cruz e foi levando. E diz a história cristã, não é a Bíblia,
que esse Simão Cirineu, ele voltou para a África. Sabe como ele voltou? Pensando em Jesus, falando de Jesus. E quando ele chegou na sua casa, ele tendo 2 filhos, não é à toa que o nome de um dos seus filhos aparece em Romanos 16:13. Paulo está saudando ao filho do Simão Cirineu, saudando o Rufo. E outro filho, o Alexandre, que diz que esse caminhou com Paulo e depois se tornou o tal do Alexandre, o latoeiro. Então você vai perceber na Bíblia que esses nomes são os nomes com a grande semelhança do citado em Marcos 15:21, Rufo e Alexandre. Mas quando Simão chega em casa, ele chama os filhos e vai contando: filhos, quando eu cheguei em Jerusalém dessa vez, eu vi uma cena muito horrenda, uma cena muito feia. Eu vi que pegaram um homem, um jovem, que aparentava ter seus 32 a 35 anos, e maltrataram muito ele. E o seu pai estava com uma roupa limpa, branquinha, para participar da festa. Mas os soldados obrigaram o pai a pegar a cruz deste homem e carregar até o Calvário. Papai foi carregando. A roupa do pai sujou toda. Mas o pai foi pesquisar sobre quem era este homem. E diz que aquele homem que eu carreguei a cruz dele, e ele morreu crucificado durante a festa. Filho, esse homem é o Messias. Me disseram que ele é o Salvador. Conta a história que o filho de Simão Cirineu, ele começou a ler a Torá, a ler as escrituras, ler os profetas. Ele chegou à conclusão de que o papai tinha ajudado a Jesus em Jerusalém, e ele também se converteu ao evangelho. Esse Simão tinha a estrutura para ajudar Jesus a chegar até aonde ele queria. Sabe por quê? Quem tem propósito aprendeu cedo. Vou repetir: quem tem propósito aprendeu cedo. Existem coisas que não tem como fazer sozinho. Vou repetir isso: quem tem propósito aprendeu que o orgulho não leva ninguém a lugar algum. Quem tem propósito já aprendeu: eu preciso das pessoas, eu necessito das pessoas. Eu não sou uma ilha, não. Eu não vou construir muros. Eu vou construir pontes aonde fizerem muros. Eu vou levar paz aonde estabelecem o ódio. Eu vou levar paz aonde estão programando guerras, porque eu preciso das pessoas. Quem tem propósito não fica se isolando, se esquivando, fugindo. Quem tem propósito quer andar sempre em unidade. E Jesus, cheio de propósito, ele aceitava. Ele já sabia: sozinho eu não estou aguentando carregar a cruz, vou deixar que me ajudem, que me ajudem. O importante é o propósito ser cumprido. O importante é que a vontade do meu Pai seja plenamente feita. E grava isso, eu já concluo: o ser humano sempre vai precisar de ajuda. Não pense você que é bom, não pense você que é forte e que é poderoso e que vai fazer as coisas sozinhos, porque não vai. As coisas mais básicas da vida que você faz hoje, para você fazer, você precisou de ajuda. Você está vendo aqui eu andando, está me vendo falando, eu precisei de ajuda para fazer os 2. Alguém me ensinou a falar e alguém me ensinou a andar, e deu trabalho. Não foi fácil, deu trabalho até para aprender a ficar em pé. Meus pais, meus educadores me levantavam e eu caía, me levantava e eu caía. Você também deu muito trabalho para aprender a ficar em pé. Pastor, isso é um caso isolado? Não. Desde a chegada ou da criação do primeiro ser humano aqui na terra, nenhum conseguiu ficar em pé sozinho, nenhum aprendeu sozinho. Pastor, nem Adão não. Deus criou Adão e ele deitado estava, deitado ficou. Adão só se levantou quando o
sopro do Todo-Poderoso atingiu os seus narizes, entrou no seu pulmão. Adão só se levantou quando o Todo-Poderoso lhe ajudou. Nem para ficar em pé você vai conseguir sozinho. Por isso que a Bíblia ensina: se alguém está de pé, cuide para que não caia, porque para você ficar de pé dá trabalho, para ficar em pé não é fácil. É por isso que a igreja tem que andar em unidade. Crente não deve andar sozinho, crente não deve andar solitário. Você é ovelha, tem que andar em rebanho. Você tem que andar com grupo, você tem que andar com aqueles que estão caminhando em direção ao mesmo propósito. É por isso que Salomão dizia: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois do que um, porque tem a maior paga. O diabo quer deixar você sozinho, mas Deus já está enviando pessoas para te ajudar. Deus já está enviando alguém que vai pegar você pela mão e vai dizer: se alguém tiver que desistir, vai ser o inferno. Se alguém tiver que desistir, vai ser o mundo. Eu estou unido com você. Juntos somos mais fortes. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Pega na mão desse guerreiro do teu lado. Pega na mão desta guerreira do seu lado. Diga para ele: juntos nós somos mais fortes. Isso, 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 isso. Alguém vai dar glória por isso? Alguém pode dar aleluia? Isso. Olha para ele e diga: unidos jamais seremos vencidos. Jamais, 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 jamais. Ei, não tenha medo do diabo. A igreja já está unida e a vitória já é nossa. Quem pode adorar, adora, adora.